quando a gente for trabalhar com cerâmicas tipo a fluorapatita, que é um menos resistente, a gente tem que trabalhar em espessuras maiores dela. Ela tem que ter uma espessura maior para que pela espessura ela tenha resistência. Enquanto quando a gente trabalha com silicato de lítio, a gente consegue trabalhar com espessuras um pouco menores. Vamos falar um pouquinho de cerâmica? Vamos falar um pouquinho dos diferentes materiais cerâmicos que a gente tem disponível, como que a gente pode usar, se tem diferença para poder indicar. Vamos mais nessa pegada hoje nesse vídeo, em vez de a gente estar falando de novo de preparo, de falar de adesão. Claro, tem um pouco a ver com adesão quando a gente fala, né, e preparo também quando a gente fala de cerâmica, mas vamos focar um pouquinho no material cerâmico dessa vez? Então vamos lá, porque assim, ó, apesar de que as pessoas levam tudo como se fosse uma coisa só, como a mesma coisa, a gente tem que entender o seguinte: tem diferentes tipos de material cerâmico, e os diferentes tipos de material cerâmico tem diferentes indicações. Tem diferentes indicações em questão da forma que você vai fazer a adesão, da forma que você vai preparar e até às vezes na região do dente que você vai ter que usar, como que está esse substrato, às vezes indica melhor usar um tipo de cerâmica do que outra, e isso a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter essa consciência na escolha. Escolher, por exemplo, a marca comercial que o técnico vai usar na hora de confeccionar a prótese, aí a gente é ir longe demais. Isso a gente não pode fazer. Por quê? Porque o técnico está acostumado a trabalhar com sistema. Ele tem aquela marca preferida, conhece melhor as cores, que ele conhece melhor o material e sabe tirar exatamente daquele material para conseguir fazer o resultado que você necessita para o teu paciente. Mas, dentre as marcas, existem vários tipos de cerâmica diferentes, com resistências diferentes, várias características diferentes, e isso é importante a gente saber. E a primeira coisa que a gente tem que entender quando eu falo isso é o seguinte: existem duas coisas muito importantes numa cerâmica, que é a resistência dela e a estética dela. Essa estética, ela está completamente ligada à translucidez. Uma cerâmica que ela é mais translúcida consegue resultados mais naturais. Uma cerâmica extremamente mais opaca fica resultados bem mais artificiais. E essa translucidez e a questão da resistência, elas são opostas. Quanto mais resistente uma cerâmica é, menos translúcida ela é. E quanto mais translúcida ela é, menos resistente essa cerâmica é. Então vamos entender um pouquinho, vamos melhorar um pouquinho isso aí. Antes, você percebeu que eu estou falando de cerâmica o tempo todo? Né? Não falei porcelana nenhuma vez? Então, às vezes também tem alguns dentistas que se confundem. Então vamos lá. Isso é importante a gente falar já agora para deixar bem claro. Nem toda cerâmica é uma porcelana, mas toda porcelana é uma cerâmica. Existem diversos materiais cerâmicos diferentes, como eu acabei de falar, a porcelana é uma delas, mas não são todas. Justamente por isso, pela essa diferença de materiais cerâmicos que a gente tem que entender assim, ó. Os materiais cerâmicos, eles são formados basicamente por duas fases. Tem a matriz vítrea, que é a base de tudo, tá? É a base dessa cerâmica, é a estrutura principal dela ali. E você tem o reforço, que são os cristais que vão estar dentro dessa matriz de vidro. A matriz de vidro, não, vamos dizer assim que ela é única para todas as cerâmicas, para ficar um pouquinho mais fácil de entender. O que vai mudar esse tipo de cerâmica é justamente esses cristais que entram nessa matriz de vidro e trazem um reforço. Então, por exemplo, você tem aí cristais de leucita, você tem cristais de fluorapatita, você tem cristais de silicato de lítio. Então, cada tipo de material diferente desse, de cristal diferente desse, faz com que você tenha uma resistência diferente, uma translucidez diferente e também um nome, um tipo de cerâmica diferente. E aí, pessoal? Não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para o canal crescer, ter mais dentistas assistindo os vídeos e a gente trazer mais conteúdo com muita qualidade para vocês. Então vai agora, clica no like e se inscreve no canal. Valeu! Onde cada um vai se comportar de uma maneira e também pode fazer com que essa cerâmica seja mais adequada para uma ou para outro tipo de situação. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma cerâmica à base de fluorapatita, e tá aqui uma imagem, por exemplo, dessa cerâmica à base de fluorapatita, você pode ver como a composição dela gera bastante espaços negros, ou seja, são áreas onde a luz passa. É uma cerâmica com mais translucidez. Também com isso é uma cerâmica menos resistente. Normalmente essas cerâmicas elas são estratificadas, ela tem ali o pozinho com o líquido que você vai misturando. Agora, quando você tem um silicato de lítio, você já tem uma composição completamente diferente. Pode ver que os cristais que formam esse tipo de cerâmica são como se fossem bastões. Praticamente você não vê espaço vazio. O espaço vazio era justamente onde estava a matriz de vidro. E como você tem menos espaço vazio, você tem menos translucidez.
você tem uma resistência maior. E isso tem muita diferença, por exemplo, na indicação da cerâmica. Então, assim, muitas vezes as pessoas pensam assim, Não, pô, se um paciente range, eu não quero que meu paciente quebre, então eu vou lá, vou botar silicato de lítio, porque ele é muito mais resistente. e daí o silicato de lítio, que muita gente já chama direto pelo Emax. Emax, na verdade, não é sinônimo de silicato de lítio, é um sistema da Ivoclar que tem vários tipos de cerâmica, inclusive o de silicato de lítio, mas também tem leucita e tem outros tipos. O Emax é um sistema, não é uma cerâmica única, então fica atento nisso. Especificamente dentro do sistema Emax, quem é feito de silicato de lítio é o Emax Press e o Emax CAD. O Emax Press, que é uma cerâmica de silicato de lítio que ela é injetada, o Emax CAD é uma cerâmica de silicato de lítio que é fresada. E essa cerâmica ela é extremamente resistente, ela é muito mais resistente do que a de fluorapatita, por exemplo, ou de leucita. A leucita está entre as duas ali. E muito menos resistente, por exemplo, do que a zircônia, que é um material extremamente mais opaco. Apesar de você também ter zircônias hoje mais translúcidas, porém também já não tem a mesma resistência do que aquelas que são mais opacas, lembra? Então, opacidade, né, a translucidez e a resistência, elas são opostas. Translucidez e resistência são opostas. Aonde um sobe, o outro cai. E quando a gente fala de preparo, por exemplo, tem duas coisas que a gente tem que observar. Por exemplo, quando a gente for trabalhar com cerâmicas tipo a fluorapatita, que é o menos resistente, a gente tem que trabalhar em espessuras maiores dela. Ela tem que ter uma espessura maior para que pela espessura ela tenha resistência. Enquanto quando a gente trabalha com silicato de lítio, a gente consegue trabalhar com espessuras um pouco menores. Então, enquanto o silicato de lítio ele tem uma boa resistência em espessuras de 1 milímetro, as cerâmicas estratificadas já tem que trabalhar em 1,5 milímetro e 2. E para regiões posteriores já é ainda mais complicado trabalhar com essas cerâmicas porque elas são muito mais suscetíveis à fratura. E isso aumenta o risco quando você tem um preparo que tem dentina exposta ou que não está completamente em esmalte. Porque assim, ó, uma coisa muito importante para a gente poder avaliar na nossa restauração e escolha do material cerâmico é o módulo de elasticidade. Na verdade, com resina composta também, qualquer material também. Há um módulo de elasticidade. Então, o módulo de elasticidade do esmalte da dentina, eles são completamente diferentes. A resina tem um módulo de elasticidade mais parecido com a dentina e a cerâmica com o módulo de elasticidade mais parecido com o esmalte. No caso de uma cerâmica à base de fluorapatita, que é menos resistente, se você cola ela direto sobre esmalte, ela funciona muito bem. Por exemplo, facetas, né? Ela funciona muito bem, como elas têm um módulo de elasticidade muito parecido. A perfeita colagem desses dois materiais, a união perfeita desses dois materiais, vai fazer com que eles trabalhem de uma maneira única frente a forças mastigatórias e vai tornar esse conjunto extremamente resistente. Agora, quando você trabalha em cima de um preparo que não tem esmalte, que chegou na dentina e está completamente em dentina, esse tipo de cerâmica, que ele é extremamente satisfatório de usar, porque a estética dele é muito superior, você consegue trabalhos bem naturais, bem bonitos, utilizando resinas estratificadas, mas quando colado em cima da dentina, pelas diferenças de módulo de elasticidade desses dois materiais, é normal, é comum, em um período de médio prazo, ou às vezes até curto, começar a gerar trincas na cerâmica por essa diferença do módulo de elasticidade do material restaurador com o substrato que você está colando ele. Ah, Renato, mas daí eu fiz IDS, não sei o quê. Ainda assim, você acaba tendo esse tipo de problema. Então, por exemplo, se você tem preparos com mais de 50% do seu preparo com dentina exposta, o mais indicado é que você use o de silicato de lítio, porque o de silicato de lítio, ele tem uma resistência mecânica maior, então ele vai suportar melhor essa diferença de módulo de elasticidade entre a dentina e o material, para que isso possa resistir a essa deformação que acontece frente às forças oclusais e para que você não tenha uma fratura precoce da sua restauração. É o mesmo pensamento para dente anterior, é o mesmo pensamento para dente posterior, não muda. Aí com o dente posterior ainda tem a questão do tipo de força de compressão, aonde a resina estratificada tem menos resistência, mas se você cola sobre esmalte, essa resistência é um pouco maior. Eu acabo utilizando em dentes posteriores de silicato de lítio, na verdade eu uso até mais resina composta em posterior hoje, né, principalmente em situações de unitária ou poucos dentes, ou quando estou iniciando um tratamento. Agora, em caso de reabilitações totais ou reabilitações, refazer algum tipo de reabilitação que já é cerâmica, aí eu acabo indo para cerâmica mesmo, ou se é vontade do paciente, não quer, não quero resina, quero fazer cerâmica, a gente explica tal, não, mas eu prefiro fazer a cerâmica, acaba fazendo, tudo bem, ok, sem problema nenhum. Mas aí já faz você entender um pouquinho a indicação do material e como que isso vai impactar exatamente nessa questão
do preparo, de como tem que ser o preparo, né, do substrato que você vai ter ali, onde essa cerâmica vai interagir. Isso vai ter impacto na sua escolha da sua cerâmica. Então, isso você tem que ter no pensamento direitinho. Tá, fiz o meu preparo, qual foi a extensão que teve? Isso tem dentina exposta, não tem dentina exposta? Qual é a cerâmica melhor para essa situação? Então é justamente que eu quero te indicar nisso. E eu falei também para você, né, que a cerâmica também, o tipo da cerâmica vai ter impacto também no processo de adesão, né? Em qual cimento que você vai escolher, a forma de você fazer a adesão. Isso também vai ter impacto? Vai. Mas para você saber mais sobre isso, é só clicar num desses 2 vídeos que está aqui, que o YouTube sugeriu para você. Te vejo no próximo.